Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que viver na verdade que provém de Jesus nos torna parte da família de Deus e livres diante dos poderes opressores, mesmo quando sofremos sua hostilidade. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92, depois o versículo 95. Daniel capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92, depois o versículo 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante serás atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdenago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu origem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que de costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Respondeu ao rei: É verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Então, aqui, né, nessa leitura do Evangelho, essa primeira leitura, mostra quantas coisas maravilhosas Deus faz por nós. A gente viu, né, que Nabucodonosor queria que Sidraque, Misaque e Abdenago adorassem ao Deus dele, né, aos deuses dele, às estátuas, né, que ele tinha mandado fazer. Né, mas Sidraque, Misaque e Abdenago, eles disseram não, nós não vamos adorar os seus deuses. Nós já temos o nosso Deus e nós só adoramos a ele. Ele é que é o Deus verdadeiro, nós só adoramos a ele. E aí, Nabucodonosor quis ele resolveu fazer uma fornalha de fogo, né? Ele disse: bom, vocês não querem adorar aos meus deuses, então eu vou queimá-los na fornalha de fogo. E aí ele fala assim: nesse trecho aqui, né? Não há necessidade, isso os 3 falam para ele, não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha do fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Ou seja, eles mantiveram a fé, né, de que Deus
iria livrá-los desse mal, né? E foi exatamente isso que Deus fez, né? Deus enviou um anjo, né? E eles se livraram, né, da fornalha de fogo, né? Então eles permaneceram na verdade, viveram a verdade, né? Foram fiéis a Deus até o fim, né? Então que nós também possamos, né, ser fiéis a Deus sempre, tá certo? Porque Ele é o Deus verdadeiro, né? É a Ele que nós devemos adorar, né? Então Sidraque, Misaque e Abdenego tiveram fé, né, e tiveram as suas vidas salvas, né? Então que nós também possamos, né, ser fiéis a Deus sempre e permanecermos sempre firmes e fortes na nossa fé, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 8, versículo 31 a 42. João capítulo 8, versículo 31 a 42. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que Jesus, ele estava explicando, né, para os judeus a doutrina, né, a doutrina de Deus, né, e alguns, ele estava trazendo, né, toda a tradição das Sagradas Escrituras, né, até chegar nele, né, todas as passagens, né, toda a tradição do Antigo Testamento, né, desde Abraão, né, até chegar nele. E aí, alguns judeus, né, já acreditavam nele. Então, ele trouxe, né, toda a história do Antigo Testamento, desde Adão e Eva, né, como o pecado entrou no mundo, né, até, né, chegar nele, né, ele que veio justamente para nos salvar dos pecados, né. Então, alguns judeus já acreditavam nele, né, outros, infelizmente, queriam matá-lo, né. Então, o convite de Jesus hoje na leitura do Evangelho é que todos nós permaneçamos na sua palavra, né? Então, ele mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a palavra dele, né? A palavra de Deus, né? A palavra de Cristo, essa é a verdade. Então, que nós possamos conhecer também a sua palavra e também essa palavra, e também nós conhecendo a sua palavra, essa palavra vai nos libertar, né? Então, não existe liberdade verdadeira sem Jesus, né? Então, né, que nós possamos sempre, né, cada vez mais fazer com que as palavras de Jesus preencham o nosso coração, né? Porque que nós possamos, né, sempre viver na verdade de Jesus, né? Isso nos torna parte da sua família, da família de Deus, né? E nos livra dos poderes opressores, né? Dos poderes que nos maltratam. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, permanecer na palavra de Deus, permanecer na palavra de Cristo, porque ela é a verdade e ela nos liberta, tá certo? Então,
Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.